Não precisa calcular sempre, não. E por que que não? Porque quando você fala em inspeção de vaso e inspeção de caldeira, tá? Você está falando de inspeção periódica, ou uma inspeção extraordinária, por exemplo, ou até uma inspeção inicial. Em todas essas inspeções, uma coisa é certa: a documentação do fabricante, no caso da inspeção inicial, ela já tem que existir, tá certo? E quando você fala de inspeção periódica, a documentação, que é o prontuário com o memorial de cálculo, ou do fabricante, ou um prontuário reconstituído, já existe também. Então imagina que você vai avaliar essa documentação, vai achar ali as espessuras mínimas calculadas para aquela PMTA, você vai fazer a sua inspeção, vai colocar ali, por exemplo, o medidor de espessura, fazer um visual bem feito. As espessuras que você encontrar na inspeção é as espessuras que você vai usar para comparar com as espessuras mínimas já calculadas. Concorda? Então imagina que você foi lá, mediu a espessura, achou 5 milímetros no vaso de pressão. Aí você, na sua análise documental, foi lá naquele local, ó. Então os tampos estão com 5 milímetros, os tampos. Aí você vai lá no cálculo dos tampos, avalia qual é a espessura mínima para aquela PMTA específica. Ah, a espessura mínima é 4. Se você achou 5 e a espessura mínima é 4, ok, está aprovado. Não precisa calcular. Agora, em que situações que seria bom você talvez fazer ali um cálculo? Nas situações de que a espessura mínima está muito próxima, por exemplo, está batendo quase igual. Ah, eu achei 4 milímetros aqui e a espessura mínima é 4. Posso fazer um cálculo para garantir e para me certificar de que isso está bem feito? Pode. Você deve fazer? Talvez não, porque você não cobrou. Então imagina que você está fazendo só a inspeção. Se está ali 4 e você achou 4, ainda está aprovado. Talvez o que você precisa então entender é que mesmo sendo um equipamento de categoria 5, e em vez de você jogar para 5 anos a próxima inspeção, você vai jogar para 6 meses, porque já está muito próximo da mínima especificada. Quando, eu já ouvi falar, né, tem muitos profissionais habilitados que falam, eu não libero sem fazer o cálculo e ter certeza. Ok? Então vai lá, faça o cálculo para ter certeza. Só que é um trabalho muito grande para você ficar fazendo em todos os vasos. Se é um vaso só, ok. Eu gasto o quê? 40 minutos para fazer um cálculo de um vaso? Beleza. Agora, e se é 300 vasos? Então, você multiplica esses 40 minutos por 300. Então, você vai perder muito tempo fazendo algo que você não vendeu. E aí, quando a gente fala assim, e se chegar lá e não tiver o prontuário? Eu fui fazer a inspeção periódica, não tinha o prontuário. Eu devo calcular a PMTA? Eu devo calcular a espessura mínima? Também não, porque se não tem prontuário, o cliente, ele está o quê? Irregular. Você pode até reprovar o equipamento por falta do prontuário, porque você não tem condições, então, de fazer o quê? Um monitoramento da vida útil daquele equipamento. Se eu não tenho condições de fazer um monitoramento, eu também não vou conseguir, então, aprovar esse equipamento. Então, sem aprovar, como que você vai liberar? Não pode, ele está reprovado. E aí, por que vai reprovar? Por falta do prontuário, falta do memorial de cálculo. E olha que interessante, gente. Nesse caso, vamos dar um exemplo aqui. Eu fui lá fazer a inspeção periódica, não tinha prontuário, medi a espessura, deu 3 milímetros. Eu, então, sei fazer o cálculo, fiz o cálculo, achei 2,5 de espessura mínima. Para 3 milímetros, ok, vou liberar. Se eu libero, e com base nesses cálculos, eu sou obrigado a entregar os cálculos para o meu cliente. Por quê? Porque eu tenho que ter base comprobatória dos cálculos. Se eu não tenho ideia, então, de entregar para ele, eu nem faço, porque o que adianta eu saber que está aprovado, colocar que está aprovado, entregar a documentação, mas aí uma fiscalização vem e fala assim, olha, está faltando um documento, mas está aprovado. Mas com base em quê? Em qual documento? Cadê o prontuário do fabricante ou um prontuário reconstituído? Não tem. Se não tem, tá ilegal, tá ilegal. Então, assim, resumindo, a resposta é não precisa fazer cálculo sempre que você faz a inspeção periódica, tá?